Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 23. Texto que será exposto nessa manhã. Esse sermão que será lido, exposição de Josué, capítulo 23, é um sermão do pastor Rodrigo Broto, pastor da nossa igreja. Nós vamos ler todo o capítulo 23 do livro de Josué. Assim diz o Senhor. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e seus oficiais, e disse: Eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas gerações, por causa de vós. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até ao mar grande para o pôr do sol. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará de vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos prometeu. Esforçai-vos, pois muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas o Senhor, vosso Deus, mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que Deus falou de vós, o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas, que o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, vos ordenou,
e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis na boa terra que vos deu. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que tem nos trazido já até aqui e até aqui nos tem ajudado, Senhor. Neste dia, Senhor, em que o Teu Evangelho, a Tua lei são anunciados, nos ajude, ó Deus, para que os nossos corações não sejam endurecidos enquanto Te ouvimos, mas produz, Senhor, verdadeiramente arrependimento pelas nossas transgressões e nos aponta, Senhor, nos consolando com a verdadeira esperança que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Em um livro chamado Conheça a Geração Z, Entendendo e Alcançando o Novo Mundo Pós-Cristão, James White, Robert Jones, um executivo do Instituto de Pesquisa de Religião Pública, disse o seguinte: estou abismado com o nível alto de ansiedade e preocupação em toda a sociedade. Pela primeira vez em 6 anos de pesquisa, os americanos estão divididos meio a meio. Se os melhores dias da América estão no passado ou no futuro. Americanos com diferentes crenças estão assombrados com a economia, ansiosos quanto ao islamismo, ameaçados por imigrantes e desconfiados em relação a questões raciais. Mas e você? Você está preocupado ou ansioso em relação ao futuro? Não tem noção do quanto a gasolina vai aumentar? Quem vai ganhar as eleições presidenciais do ano que vem? Em 2022, estaremos livres da Covid ou não? A preocupação com o futuro diz respeito a nosso legado. O livro que mencionei fala sobre a geração Z, a geração de hoje. Na tentativa de buscar soluções para problemas futuros, algumas pessoas têm buscado definir as gerações. A geração Z tem sido definida como uma geração pós-cristã. Que esperança pode haver nisso? Em Josué 23, encontramos a esperança que todas as gerações precisam em todos os momentos. Um texto extremamente pactual, ou seja, extremamente preocupado com o legado que deixamos para as nossas gerações, as próximas gerações. No capítulo 23 de Josué, estamos chegando ao final deste maravilhoso livro. Um livro que fala sobre a entrada do povo na Terra Prometida, acerca das vitórias do povo sobre os inimigos e a respeito da distribuição das heranças previstas. É um livro onde vemos que gerações vêm e vão. Como proceder, então, para que as próximas gerações não se percam? A lição do capítulo 23 de Josué é poderosa para nos ensinar o seguinte: os melhores dias da igreja estão tanto no passado como no futuro. E isso nos encoraja a viver o presente com fé e obediência, ajudando as próximas gerações a crer e observar. Veremos essa lição em 2 partes bem claras do texto. Primeiro, a confiança na obra do Senhor e a fé em suas promessas, nos versículos 1 a 5, 9 a 10 e 14. A fim de termos esperança para a próxima geração, confie na obra do Senhor e creia em suas promessas. Comecemos com os versículos 1 e 2. Passando muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor,
E sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho e entrado em dias. Aqui vemos algumas questões interessantes. Josué está preparando o povo para a sua morte. Ele se preocupa com a próxima geração. Quão preocupado você está com a próxima geração? Isso se reflete no tipo de educação que você oferece para os seus filhos, por exemplo. Eles estão recebendo uma educação cristã e pactual na escola ou uma educação secular que você acha que consegue filtrar em sua casa? Meu pai faleceu na terça-feira passada e ele deixou para minha mãe a pasta da viúva. É uma pasta com todas as documentações e orientações necessárias para que minha mãe soubesse o que fazer após a morte dele. Meu pai sabia que ia morrer e faz um tempo que a pasta está preparada. Não foi de última hora. Josué sabe que seus dias estão expirando. Por isso, ele quer orientar o povo a respeito do que fazer após a sua morte. O texto diz que o Senhor dera descanso ao povo de todos os inimigos em redor. Isto é algo maravilhoso, mas o povo logo o transforma em algo ruim. O povo se encontra em uma zona de conforto perigosa. Assim, Josué convoca a liderança do povo, inclusive os anciãos, isto é, os presbíteros, nos mostrando um princípio pactual maravilhoso. Eles não eram apenas responsáveis pelo cuidado pactual das próximas gerações, como também deveriam servir de modelo aos mais novos. O trabalho de Josué não era solitário assim, como não foram o de Moisés. Nós precisamos de líderes capazes para guiar e comprometidos em cuidar das próximas gerações. Nosso trabalho nunca é solitário e limitado à nossa geração. Por isso, erros não tratados em uma geração podem ser vistos como consequências terríveis nas próximas gerações. A semente do pecado no livro de Josué, manifestada em vários momentos, se tornou fruto de destruição no livro de Juízes. Precisamos olhar com atenção para a fé dos nossos líderes e imitá-los. Passando para os versículos 3 a 5 e 9 a 10, vemos o princípio da confiança no Senhor. Será que realmente acreditamos no versículo 10? Mas leamos antes do 3 a 5. Abre aspas. E vós já tende visto tudo quanto fez o Senhor, vosso Deus, a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. O Senhor, vosso Deus, as afastará de vós e as expulsará da vossa presença. E vós possuireis a terra, como o Senhor, vosso Deus, vos prometeu. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Fecha aspas. Esses versículos nos mostram o que Deus já fizera no meio do povo, derrotando seus inimigos e dando a eles a terra que eles jamais poderiam ter conquistado por conta própria. Jamais. Josué motiva os líderes e o povo a confiarem no Senhor, pois o Senhor já havia manifestado em várias ocasiões a sua provisão para o povo. Eles podiam e deviam confiar
mesmo que parecesse absurdo. Mesmo que parecesse absurdo. Por isso perguntei anteriormente se realmente cremos no versículo 10. Abre aspas. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor, vosso Deus, é quem peleja por vós, como vos já prometeu. Fecha aspas. Quando Deus peleja por nós, nós fazemos proezas. Olhe para os heróis da fé e vejam como eles são descritos, tendo feito grandes feitos. Entretanto, esses feitos não deles, e sim do Senhor. Podemos e devemos confiar, pois o Senhor tem pelejado por nós e porque essa fé não é cega. Veja o que o versículo 14 diz. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou Deus de vós, o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. A fé cristã não é um salto no escuro, como alguns filósofos tentam ensinar e até mesmo alguns filmes. Em Indiana Jones e a Última Cruzada, há uma cena épica que mostra esse tipo de pensamento. Nesse terceiro filme da série, somos introduzidos ao pai de Indiana Jones, o Sr. Henry Jones. Durante boa parte de sua vida, o Sr. Henry buscou encontrar o Santo Graal. No enredo do filme, Indiana Jones precisa passar por alguns testes para chegar até o local onde se encontra o Santo Graal. Um dos testes é justamente o salto da fé. Indiana Jones se encontra diante de um precipício que é intransponível ao ser humano. Porém, Jones precisa dar o primeiro passo e acreditar que vai conseguir. Com muita hesitação, afinal de contas, Indiana Jones é um acadêmico e não um homem religioso. Ele dá o primeiro passo e, de repente, uma pequena ponte aparece diante dos seus olhos. Indiana Jones saltou sem ver a ponte, mas ela estava lá o tempo todo. Nossa fé não é semelhante a isso. O versículo 14 nos lembrou que tudo o que Deus dissera que ia fazer, ele cumpriu. Ou seja, nossa fé é objetivamente baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Confiar na obra do Senhor e crer em suas promessas é baseado na obra consumada de Jesus Cristo. No último domingo, celebramos 504 anos da Reforma Protestante. Período esse na história quando fomos lembrados da nossa justificação pela fé somente. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 11, seção 1, diz o seguinte: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração à obra de Cristo. Não lhes é imputado como justiça a própria fé. O ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nela pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Tendo visto o que significa confiar na obra do Senhor e crer em suas promessas, passemos agora para o segundo ponto, que é: creia em suas promessas e obedeça a sua palavra.
A lição do capítulo 23 de Josué é que os melhores dias da igreja estão tanto no passado como no futuro. E por isso podemos viver o presente com fé e obediência. Já vimos que a fé não é um salto no escuro. Precisamos ver agora o que significa essa obediência, que é um fruto natural da fé. Essa lição nós vemos nos versículos de 6 a 8, 11 a 13, 15 e 16, abre aspas. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito. Repito, tudo quanto está escrito no livro de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais juramento, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que o Senhor vos deu, vosso Deus. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo pereceis na boa terra que vos deu. Diante desses versículos, podemos concluir que crer não é a única parte da salvação. A justificação pela fé é o início de um processo. Mais uma vez, a confissão de fé nos ajuda a compreender isso. Na seção seguinte, a que foi citada anteriormente, nós lemos: a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Nenhuma é fé morta, mas obra por amor. Somos chamados para obedecer, e essa obediência se torna evidência da nossa fé. No filme de Indiana Jones mencionado, nós descobrimos que seu nome é Júnior. E todo Júnior nos mostra uma questão de sucessão de geração. Lembram-se que é disso que o texto está tratando? Além da fé objetiva do cristianismo, as próximas gerações precisam da obediência fiel da vida cristã. Como Indiana Jones poderia saber a respeito de como passar nos testes para se chegar ao Santo Graal? O Sr. Henry Jones havia deixado para ele um livro de orientações, todas baseadas em sua incansável pesquisa acerca do Santo Graal. Júnior precisava seguir o livro à risca, do contrário, ele não chegaria ao prêmio. A ilustração do filme nos lembra de um erro clássico em muitas igrejas. Isso é,
Da mesma forma que muitos crentes tratam a fé como um salto no escuro, fomos ensinados que a graça nada tem a ver com a obediência. Alguns chegam a declarar o seguinte: já estou salvo, não preciso obedecer. Porém, não é isso que os versículos de Josué 23 ensinam. Vejam mais uma vez o versículo 11. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Além desse versículo, temos outros exemplos de imperativos claros de nosso dever para com Deus. Como sabemos se amamos a Deus? Subjetivamente, alguém pode dizer que sente que ama a Deus. Todavia, a Bíblia é mais objetiva do que isso. Em 1 João, capítulo 4, verso e 9, lemos: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui nós temos o aspecto do amor relacionado à nossa justificação. Como vimos acima, a justificação é sempre acompanhada de outras graças salvadoras. Assim, lemos mais à frente, na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículos 3 e 4, assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, se os mandamentos não são penosos, por que todo o que é nascido de Deus vence o mundo? E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Aqui temos o aspecto do amor relacionado à nossa santificação. Guardar os mandamentos, ou seja, obedecê-los, é uma evidência da nossa fé. O nosso amor por Deus, no versículo 6, o imperativo esforçai-vos, é bem semelhante ao imperativo do versículo 11, empenhai-vos. Muitos crentes que não entendem o conceito de graça podem achar estranhos esses imperativos. Eles acreditam que graça exclui qualquer esforço da parte do cristão na sua santificação. Quando entendemos as doutrinas da justificação e da santificação, nós percebemos que a graça e esforço não são mutuamente excludentes. É por isso que um arminiano não consegue aceitar a salvação pela graça somente. Ele confunde justificação com santificação. Ele acha que o esforço do crente é o que conquista, garante e preserva a sua salvação. Por isso ele pensa ser possível perder a salvação. Pobre arminiano, ainda não conseguiu descansar plenamente na obra de Cristo. Por outro lado, o texto de Josué insiste em nos provar que, uma vez libertos por Deus, somos agora escravos de Deus, no sentido de obedecê-lo acima de todas as coisas. Não podemos deixar que o conceito de graça nos torne servos negligentes. Além dos imperativos, o texto nos apresenta uma motivação adicional para a obediência. Muitos pais já disseram a seguinte frase: ou você me obedece, ou então... É mais ou menos isso que vemos nos versículos 12 e 13. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações
que ainda estão em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que o Senhor teu Deus, o vosso Deus, te dá. Deus fala que a obediência levaria as nações a serem como espinhos nos olhos do povo, a desobediência. Você consegue imaginar a dor de um espinho entrando no seu olho? Deus usa essa linguagem para entendermos quão dolorosas são as consequências da desobediência. Deus chega a dizer que elas pereceriam na própria terra que eles herdaram. Que desperdício! Receberam a terra como herança e agora colocariam tudo a perder por causa da desobediência. Deus já havia mencionado que essa desobediência se tratava exatamente de o povo não ter expulso as outras nações e ter se misturado com elas. Santificação significa separação e purificação. O povo obedeceu a Deus parcialmente, e isso colocou em risco a purificação deles e, por conseguinte, o desfrutar plenamente da herança do Senhor na terra. Essa mensagem de punição ecoa nos versículos finais do capítulo 23 de Josué. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. A ira de Deus no tratamento dos pecados do povo não exclui seu amor pelo povo. Pelo contrário, é uma prova dele. Alguns poderiam dizer que essas palavras dizem respeito ao Deus irado do Antigo Testamento, mas não ao Deus gracioso do Novo Testamento. Mais uma vez, essa não é uma leitura correta de todas as Escrituras, do todo das Escrituras. Você se lembra da lenda do Santo Graal, objeto tão cobiçado por Henry Jones, o pai de Indiana Jones? Há duas versões para a origem dos supostos poderes mágicos do Santo Graal. Uma diz que ele foi o cálice usado por Cristo na instituição da ceia do Senhor, e outra defende que foi um cálice usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Jesus, quando este foi perfurado com uma lança quando estava na cruz. Apesar de ser uma lenda, a história do Santo Graal nos remete ao Novo Testamento, onde Deus derrama a sua ira sobre seu Filho, para que nós não perecêssemos. Quer na ceia do Senhor ou na própria cruz, nós somos lembrados do sacrifício de Cristo em nosso favor. Se quisermos que a geração Z, assim como qualquer outra, tenha esperança nos dias vindouros, precisamos lembrá-los que tanto o passado como o futuro são garantidos apenas por Cristo. Termino citando mais uma vez a confissão de fé no capítulo sobre a justificação. Seção 3. Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. E em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e com obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente
e não por qualquer coisa neles existente. A justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Que Deus nos ajude a continuar ensinando esse maravilhoso evangelho às próximas gerações, até a volta do nosso Senhor e Salvador. Amém.